Fala galera, tô eu aqui de novo para falar com vocês sobre a série Deus Pai. A série Deus Pai, ela vem falar de um Deus que é amor, que é graça, que é misericórdia, que abraça, que faz carinho, mas é um pai. E como pai, ele não pode deixar o seu filho fazer o que quiser como bem entende, porque existem regras. Qual o pai que vai deixar o filho de 2 anos atravessar a rua e podendo um carro pegar, alguma coisa acontecer? Aqui tem coragem. Assim é na nossa vida. Por isso a gente precisa que o Deus Pai governe a nossa vida, nos dê direções, nos dê ensinamentos práticos para que a gente possa viver de forma segura, de forma a viver uma vida abundante, uma vida abençoada. Amém? E hoje na nova série Deus Pai eu quero trazer Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Glória a Deus! Olha só que bacana! A oração de uma pessoa obediente a Deus. Eu gosto dessa versão. Essa versão que eu estou lendo aqui é a versão linguagem de hoje e ela é muito prática, ela é muito legal porque ela fala justamente com a gente do jeito contemporâneo, do jeito que a gente está acostumado a falar. Então, tem as linguagens que dizem a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aqui ele traduziu para uma pessoa obediente a Deus pode grandes coisas, enfim. Então, o que a gente quer aprender hoje? O que Deus quer falar com a gente hoje? Deus quer falar o seguinte: confessai os vossos pecados uns aos outros. Nesse contexto, o pecado ele estava sendo atribuído a uma enfermidade. Tiago está dizendo que algumas enfermidades na nossa vida acontecem por motivos espirituais. Exatamente. Muitas coisas que acontecem na nossa vida é por motivo espiritual. Por pecado, pessoas podem ficar doentes. Principalmente quando acontece o perdão de pecados. E aqui, quando você confessa o seu pecado uns com os outros, o que isso quer dizer? Que você está se arrependendo. O pior pecado é aquele que você comete, você não fala com ninguém e nem se arrepende desse pecado. A Bíblia, ela não está para te condenar. A Bíblia é simplesmente para te orientar. Deus ele quer que você vá além, Ele quer que você flua, Ele quer que você seja abençoado em todas as áreas da sua vida. Por isso que a Bíblia ela traz para a gente regras de fé e de conduta, para a gente conseguir seguir a nossa vida. Tá vendo um exemplo disso? Você enfermo, você com doença, e aí você perdoa alguém, libera um perdão, você é perdoado, e aí aquela doença, ela some. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Olha que louco. Como passe de mágica, some, simplesmente. Então, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender, como Tiago 5,16 está dizendo, confessar os vossos pecados uns aos outros. Você confessa o seu pecado. Quando você confessa, você se arrepende do pecado. Você não vai confessar um pecado que você não se arrepende. Por muito tempo, a Igreja Católica também trazia-se essa imagem de confessar com o padre e tal, né? Você tinha que ter o lance da confissão. E por muito tempo a igreja protestante e todas essas bandeiras denominacionais que fala do protestantismo, que carrega como base o protestantismo, não tinha essa vertente tão legal da Igreja Católica, que é a confissão de pecados. Só que a Igreja Católica só há confissão de pecados com um padre. E a questão aqui é que Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros. Então, aqui a coisa fica mais rente, fica mais tranquila, fica mais fácil. Imagina você poder chegar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu vizinho, para o seu amigo e confessar um pecado com ele. Falar, cara, eu quero confessar um pecado aqui, ora comigo, eu estou com uma enfermidade, quando acontece da enfermidade ser por causa do pecado. Mas enfim, a questão é de que quando você se arrepende do pecado e você confessa esse pecado está sendo perdoado. E ainda quando há uma oração para que isso, para fechar isso, cara, aí os resultados são absurdos. Deus ele traz para a gente ensinamentos para que a gente aprenda como fazer no mundo espiritual. Tem gente que se você pensa que é tudo só aqui nesse mundo, que é a coisa só no mundo, no âmbito terreno, cara, você está frito, vai sofrer muito, porque muita coisa que acontece na nossa vida é espiritual. O pessoal que faz mesa branca, o pessoal que está acostumado a fazer, o pessoal que chama de macumba, né? Mas tem vertentes, né? Cada um tem uma vertente, né? Uma religião, mas essas religiões afro, eles respeitam muito o mundo espiritual.
Você dificilmente, o pessoal brinca muito com protestante, né, com crente e tal, lá, não sei o quê, mas raramente alguém vai brincar com o pessoal com essas religiões afro, porque eles respeitam muito o mundo espiritual. Então, se a gente conseguisse, o protestante, o crente, né, conseguisse respeitar o mundo espiritual dessa forma, a gente ia conseguir viver muito melhor. Porque quando você entende algumas coisas, como eu já falei nos vídeos anteriores, você só desfruta daquilo que você entende. Então, quando você entende que o mundo espiritual ele pode resolver muita coisa na sua vida física, então você começa a olhar a Bíblia com uma outra forma, com outros olhos. E é por isso que a gente quer falar aqui sobre Deus Pai, o Deus que corrige. Porque muita coisa na sua vida você pode estar passando porque simplesmente você não entende as Escrituras. Amém? Que em nome de Jesus você possa entender, que você possa desfrutar, que você possa fluir nesses estudos que a gente está trazendo para que a nossa cabeça consiga alcançar lugares em Deus que vão levar a nossa vida muito além. Uma vez uma menina me perguntou, Rico, eu estou indo na boate, isso é pecado? Então eu respondi a pergunta dela fazendo uma outra pergunta. Eu perguntei, qual Deus que você serve? Se você serve o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus da igreja, o Deus da Bíblia, então você vai ter que fazer uma autoanálise. Será que esse lugar que você está indo é legal? Será que nesse lugar tem pessoas que vão te edificar? Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, Deus nos dá livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, tudo é lícito. Tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Será que é interessante? Será que nessa boate vai ser interessante? Será que isso vai me edificar? Será que isso vai acrescentar alguma coisa na minha vida? Ou será que é só diversão? É só prazer carnal? É só isso? Se for só isso, será que vale a pena? Não! Então, quando a pessoa pergunta, isso é pecado? Não sei. A Bíblia, se você estudar a Bíblia, se você entender a Bíblia, tem coisas que você nem vai achar que é pecado, mas você vai falar, cara, quer saber, isso aí não vale nem a pena eu fazer. Isso não é nem interessante, não vai me acrescentar em nada. E aí simplesmente você deixa para lá. A questão é que a gente precisa entender a Bíblia. Entender que Deus, Ele não é um pai que deixa a gente jogado no mundo. Ele deu uma Bíblia, Ele deu livros para que a gente estudasse esse livro, e né, a Bíblia quer dizer, enciclopédia quer dizer, né, série de livros, né, é uma biblioteca, é a Bíblia, e uma série de livros que você vai estudar e que você vai entender tanta coisa, que vai te levar para caminhos tão melhores do que você realmente, do que você tem pensado, do que você tem vivido, que, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Tem gente que estuda só a Bíblia. A Bíblia, ela deve ser muito mais do que estudada. A Bíblia deve ser vivida. E quando você vive a Bíblia, e quando você vive uma vida com Deus, quando você entende algumas questões da Bíblia, então os erros, os pecados, eles começam a ser esfarelados, começam a cair por terra, porque isso não domina mais a nossa vida. Então, que em nome de Jesus, você, assim como eu, possa desfrutar desse tempo, essa série Deus Pai, e a gente não falar só do Deus que abraça, que beija, que faz carinho, que supre a gente em momentos de dificuldade e fraqueza, mas o Deus que, como Pai, corrige. E a Bíblia diz, o Senhor disciplina os filhos a quem ama. Outras versões, Deus corrige os filhos a quem ama. E outras versões, Deus castiga os filhos a quem ama. E se você foi filho de um pai, de uma mãe, que não te corrigiu, que não te castigou, então, certamente você teve alguns problemas aí para lidar, porque o mundo é cruel. Mata a onça mesmo? Mata. Se você não toma não agora dos seus pais, quando você crescer, cara, a vida vai te dar não. E nessa hora é que você vai encarar uma dura e cruel realidade. A realidade do não, a realidade do contrariar. Então não era assim. Eu vi um filme de Buda, e é interessante que ele foi criado numa redoma, né, num palácio e tal, e era só coisas boas, ele não via doença, não via mendigos, não via miséria, não via nada. E o dia que ele saiu, ele ficou espantado. Então é isso que acontece quando um pai não corrige o filho, essa coisa do pai dar tudo que o filho quer, dar sim, 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 sim,
isso só está aleijando essa criança. É como você pega um ovo e você... quem já não brincou, né? Quando criança tinha um pintinho e você, na maior inocência, quis ajudar e você viu o pintinho ali quebrando a casca do ovo e você quis tirar para ajudar e aí você acabou aleijando aquele pintinho e alguns vêm até a morrer. Porque ele precisa fazer aquela força, ele precisa lidar com aquilo para sair. Mesma coisa a borboleta. Se você arrancar o casulo, né, da lagarta ali para tentar ajudar a borboleta, Deus fez ela naquele padrão. Ela precisa sair, ela precisa se libertar para quando ela sair daquele casulo, ela virar uma linda borboleta. Assim é na nossa vida. A gente está vivendo um tempo do tal do mimimi, porque muitos pais da minha geração estão dizendo sim para o filho, não quero que ele passe o que eu passei, eu quero meu filho ter o do bom e do melhor. Ter do bom e do melhor não significa necessariamente dar tudo que seu filho quer. Você precisa pensar, você precisa raciocinar, porque ele precisa de não, ele precisa de correção, ele precisa saber o que não deve fazer, ele precisa saber que nem tudo é do jeito que ele quer, ele precisa saber, e isso é muito interessante, eu vi o Dr. Paulo Musi, é um cara que é fisiculturista, né? E ele falou muito interessante, a criação que ele teve me espantou, porque ele falou que o pai dele abria uma caixa a cada aniversário, a cada tempo, a cada ciclo, ele abria uma caixa. Quando ele fez 10 anos, o pai dele abriu a caixa dos 10 anos, olha que maneiro. Quando ele fez 15, ele abriu a caixa dos 15, olha filho, caixa dos 15 anos, aqui, você vai até aqui, vai até aqui, vai até aqui. E depois ele fez 20, ele falou, cara, você já é um homem agora vamos abrir a caixa dos 20 anos. Aqui você precisa ter maturidade. Aqui a vida vai fazer isso, isso e aquilo. Cara, olha que interessante, que legal. E a nossa vida precisa ser assim. A vida dos nossos filhos precisam ser educadas dessa forma. A gente precisa abrir as caixas de cada idade. Porque se você é uma criança que precisou crescer muito rápido, a vida não é brincadeira. A vida é muito séria. A vida ensina. Tem uma música do Roupa Nova que diz: a gente não pode impedir se a vida cansou de ensinar. Já avisei que vai dar merda isso. Então, às vezes, tem pessoas que estão cansando naquilo. Por quê? Porque lá atrás elas tiveram alguma coisa que pulou. Se você pula a infância, cara, você vai viver a tua infância de novo de alguma forma. De repente, aquela criança que precisou trabalhar cedo, precisou sustentar a família com 7, com 8 anos. Cara, quando essa mulher tiver com 20, com 24, com 30 e já tiver estabilizado financeiramente, essa pessoa vai voltar a ser criança. E é aquele bobão que brinca com qualquer coisa e tal, fora de hora. São essas pessoas que pulam etapas, às vezes por consequências da vida, mas por muitas vezes do pai que não conseguiu seguir uma sequência. Criança precisa ser criança, adolescente precisa ser adolescente, o jovem precisa ser jovem e o homem precisa ser homem, o adulto, né, a mulher precisa ser mulher. Todo mundo sempre respeitando as fases, respeitando os processos. Então que em nome de Jesus, a gente com Deus Pai, que nos disciplina, que nos coloca no rumo, no caminho certo, que a gente possa fluir e possa avançar para algo muito maior. Amém? Escreve aqui embaixo o que você acha, o que você pensou disso tudo, se você concorda ou não concorda. Mais ou menos. Se você quer, vamos falar sobre isso. De repente, a parte 2, né, desse texto de Tiago, que é muito legal e é muito abrangente, né? Então, é legal a gente falar sobre isso. Escreve aqui embaixo, vamos conversar, ok? Me segue nas mídias sociais, Rico Rocha, Rico com K, e aí você vai conseguir acessar bastante coisa. Pode colocar no Google ali, Rico Rocha, você vai achar bastante coisa aí. Eu estou em quase todas as mídias sociais, pelo menos as mais conhecidas, você vai conseguir me achar. Beleza? Escreve aqui embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você estar ouvindo sempre essas mensagens, para a gente estar crescendo junto, conversando e falando do Deus Pai, da forma que a gente possa ser muito mais que vencedor e avançar em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.